Bom dia, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Feliz domingo de Páscoa aí, né? Pra todo mundo aí, que Deus abençoe vocês aí, a nós todos. Pessoal, vai logo se inscrever no canal aí, pra me dar aquela força. Alô, meus inscritos, alô, meus fãs. Um abraço pra vocês. Vamos que interessa. Esta enrolação, vamos ao assunto. Pessoal, desculpa aí, me perdoe, desculpa aí, tô garganta minha. O vídeo de hoje é história. Histórias reais. Quer dizer que história tem pessoas que não acreditam, outros acreditam, né? É assim, vice-versa, né? Chama história, já tá dizendo história, mas foi coisas que aconteceu, porque é coisa que tem muitos anos, não é de agora, tem muitos anos, e, e então, e então acontece o quê? Que o povo hoje, quando vem falar história, alguns criticam, né? Acham que a história não é verdade, mas é história real. História real significa o quê? Eu vou deixar aí, é bem claro para vocês. Histórias reais foi coisa que aconteceu. Só que tem coisas antigas, tal. E aí o povo, aquela demanda a história, mas história real. Real é coisa que é verdade. Quem não sabe o que é coisa real, fique sabendo. Coisa real é verdade. Aconteceu, digamos assim, aconteceu um ganhador da Mega Sena. Foi caso real, é verdade. Pronto, vamos que interessa. O vídeo de hoje é a história do bêbado e o casal de noivo. Um rapaz ia saindo da igreja, né? Com a noiva que tinha acabado de casar. Naquela hora, né? Naquele instante. E aí, quando ele acabou de descer a escadaria da igreja, ele se encontrou com um bêbado. Aliás, de um bêbado passando, né? Aliás, isso mesmo, se encontrou com um bêbado, né? Aí o bêbado olhou para ele assim e disse: vai querer ajuda? Na lua de mel. Mas bêbado sabe como é, né? Bêbado tá doido, não tem juízo, né? Aí, quando o bêbado falou isso, essa palavra, que ajuda na lua de mel, o cara tomou o cara deu né? Aquela loucura assim, né? O cara ficou influenciado, né? E partiu pra cima do doido e empurrou o doido. Perdão, o bêbado, né? Empurrou o bêbado. O bêbado caiu, bateu a cabeça, bateu a cabeça numa pedra. E aí, moral da história, o bêbado morreu. Acontecendo isso, o cara ficou em choque. Ficou em choque, acabou o prazer que ele ia ter com a noiva. Tudo bem, ele foi embora, né? Foi embora, tal. Mas aquela coisa, ele não teve aquele mais prazer de. Na hora da. Não teve aquele mais prazer, né? De desfrutar, de desfruir da noiva, né? Não teve mais aquele prazer de desfruir, desfruir da noiva. Não teve mais aquele prazer. Foi aquela sensação ruim, que foi aquela lua de mel péssima. Aquela coisa, aquela agonia, né? Que ele ficou preocupado, né? O que aconteceu, né? A merda que ele fez. Perdão, vou falar essa palavra. A merda que ele fez. No outro dia, sim, aí a noiva sempre dizendo a ele: meu amor, tô com você. Ela sempre dizendo que desse, o que viesse, estava com ele. Que der e viesse, estava com ele. E daí? No outro dia, ele tava se programando para fugir, né? Com a noiva, para fugir, para ir para outro lugar. Moral da história. Nesse plano que ele tava, a polícia chegou. A polícia chegou, pegou ele, prendeu ele, algemou. Aí não podia levar a noiva, né? A mulher podia levar. Aí a mulher gritou que ia esperar por ele o tempo que fosse esperar por ele. Pronto. E naquele tempo, sempre estava em guerra, né? E na época, estava em guerra. Pegaram ele e levaram para a guerra, para o campo de batalha. Levou ele para o campo de batalha, mas foi aquela coisa, dia passa, dia vem, ele nunca, pessoal, ele nunca
Deixa eu tirar o álcool aqui, tô suando pra caramba, galera. De cada da luz, né? Do pisca, né? A luz de palco, né? Que eu gravo usa luz de palco. Deixa eu colocar aqui. Dia, sim, dia vai, dia vem, pessoal. Olha o que acontece. Dia vai, dia vem, não vai, não vem. Ele tá lá. Na guerra. A guerra durou 20 anos. Durou 20 anos a guerra. E não aconteceu nada de ruim com ele. Quer dizer que ele não morreu, né? Aí durou 20 anos a guerra, o governo despachou, a guerra acabou, o governo foi removendo as pessoas, né? Digamos, os brasileiros que estavam lá, o governo devolveu todo mundo para trás. Quando ele chegou no Brasil, que ele saltou do ônibus, foi do trem, eu não sei muito explicar, foi do trem, foi do ônibus, o trem de ferro do ônibus, mas foi do ônibus, do trem de ferro, aliás, que ele chegou, se aproximou da casa dele, tava um cara deitado, um rapaz deitado, um rapaz dentro de casa, ele viu pela janela, ele achou, né, que seria o amante. Ele partiu com toda a brutalidade, toda a violência, meteu o pé na porta e entrou em luta corporal. O cara matou o cara. Não sei que foi de tiro ou foi de. Eu não sei, né? Ou foi asfixiado, né? Mais ou menos. Eu não sei se pude explicar. No próximo vídeo que eu vou passar outros detalhes para você. E daí, ele olhou tudo, não viu roupa feminina. Ele achou estranho. Quando ele vai na gaveta, tava lá um bilhete, né? Tava lá um bilhete, ele olhou no bilhete, tinha um nome no bilhete, Carlos Henrique, né? A mulher, naquela noite, engravidou dele. Depois da partida dele, ela foi pro médico, fez um parto, só que ela não resistiu, veio a óbito. E daí, pessoal, sabe o que aconteceu? Ele pegou a carteira do cara, quando ele olhou, tava o nome Carlos Henrique, que era o filho dele. E sabe o que ele fez? Ele entrou em desespero e se matou. Aí eu lhe digo, nunca tome decisões sem pensar o que vai fazer. Às vezes, o diabo aparece para querer destruir a vida das pessoas que não têm fé em Deus. Mas tenha fé em Deus que o diabo nunca destrói a vida da pessoa, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo grande, um vídeo que dá para vocês refletir muitas coisas. E eu já fui. A paz de Deus esteja com todo. Ore comigo. Amém, Jesus. Um bom dia.